Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite você, querido internauta, nosso irmão querido, que nos assiste neste momento pela plataforma do YouTube. Como é bom estarmos aqui reunidos em mais um culto de casais, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por essa oportunidade? Dêem glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Deus é muito bom. E hoje nós temos um tema que nós iremos desenvolver para a glória de Deus. Já está posto: casamento com propósito. E é lindo nós percebermos que Deus, a cada culto, certamente Ele fala conosco, Ele nos exorta, Ele nos consola, nos edifica. E em todos os âmbitos, em todas as áreas, você há de convir comigo que nós somos bem nutridos na palavra, amém? E nosso coração só transborda de gratidão por todos os ensinamentos, por cada palavra derramada, bem colocada e bendita neste altar para a nossa vida. E isso é motivo de júbilo, amém? E esse tema, casamento com propósito, Deus brotou no meu coração de uma reflexão que eu fiz com o meu marido lindo, nosso presbítero Luciano, e é do conhecimento da igreja, que agora, recentemente, domingo passado, nós completamos, para a honra e glória do Senhor Jesus, 23 anos de casados, e é só gratidão e nada é sobre nós, irmãos. Tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E sem o Senhor Jesus na nossa vida, isso não teria acontecido, isso não seria motivo de coroação no nosso relacionamento, porque o mérito, a honra, a glória e o louvor é do soberano Deus em todos os âmbitos da nossa vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu falo isso. E esse tema frutificou, o casamento com propósito, e obviamente que ninguém casa por acaso, amém? Todo mundo aí, eu creio que em nome de Jesus, casa com propósito, amém? Amém ou não? Amém. Amém. Nós não casamos por acaso, obviamente que tem ali um propósito diante do Senhor. E assim, falando para cristãos, obviamente, né? Ninguém casa, ninguém vem, meu pastor, eu quero casar com fulano de tal, porque a gente está aí se gostando, nós vamos juntar as escovas de dente, vamos ver no que vai dar. Isso não ocorre no Senhor, amém? Não é assim. Então, obviamente, nós casamos com um propósito, e é sobre isso que nós vamos discorrer para a glória de Deus. Mas antes de tudo, antes de qualquer introdução, de qualquer palavra ministrada e proferida para a honra e glória do Senhor, vamos orar, irmãos? Quem gosta de orar, diga amém. Amém. Orar é necessário antes de tudo para a honra e glória do Senhor. E eu peço essa oração para o nosso pastor Afrânio, a sua bênção. Você, querido internauta, também, una-se a nós em oração. Esse momento é precioso, aleluia. Bendito seja, Senhor, pela tua presença gloriosa a nos dirigir no mais um encontro glorioso de casais. Ser convosco como já o fizeste, assim com muito estilo, coração, na linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos últimos para que estejamos atentos, focados na palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada presbítera Andrina Gonçalves, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, a igreja confirma? Amém. Amém, que assim seja. Então vamos lá, nesse momento introdutório, compreendendo o nosso tema. Casamento é do conhecimento de toda a igreja. Só para você, querido internauta, que caso não tenha esse conhecimento em Deus, casamento é união de casa e mente. Igreja bem doutrinada, aleluia. É um vínculo estabelecido entre um homem e uma mulher. Eita Deus, esse é o mistério diante de Deus. Instituição divina, onde dois se tornam uma só carne. Bem resumido, nada muito diferente daquilo que você já sabe. E nessa noite o Senhor vai nos lembrar muitas coisas para a honra e glória do seu nome. Casamento é algo tão precioso aos olhos de Deus, irmãos, que numa reflexão bem breve da palavra de Deus, a história inicia-se com um casamento. A história irá terminar, entre aspas, com um casamento.
casamento da noiva com o seu Cristo, as bodas do Cordeiro, por ocasião do arrebatamento, e eu coloquei entre aspas, né, o fim, porque uma eternidade não se conta, amém? É eterno, irmãos, e louvado seja o nome do Senhor. Então, é muito digno, é muito maravilhoso saber que Deus ama o casamento. Tanto é que o primeiro milagre foi no casamento. Deus transformou a água em vinho, um acontecimento riquíssimo de detalhes, do conhecimento de toda a igreja, significado maravilhosos para nós que somos casadas e também para você que não é casado, é jovem, é adulto, é filho de Deus. E Jesus tem o poder de transformação, irmãos. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Evangelho é transformação. Viver a palavra é transformação. Deus tem o poder de transformação. Algo comum. A água não é tão comum, mas entenda o comum. Água em vinho. Transformou algo excepcional. E diz a palavra de Deus que era um vinho de altíssima qualidade, era o melhor. E é isso que Deus tem para as nossas vidas a cada dia. Quanto mais anos nós avançamos na presença de Deus, melhores nós devemos estar para a glória de Deus. Porque Evangelho é transformação. E casamento com propósito nada mais é do que dois estarmos juntinhos, um para contribuir para o crescimento do outro. Você há de convir comigo, sim ou não? Cadê os casados? Eita, glória a Deus. O poder de transformação de Cristo em nós, irmãos, é inenarrável. As palavras não alcançam aquilo que Deus tem feito com certeza na tua vida. Se você fosse expressar em palavras, você escreveria e seria ainda muito raso. Porque só quem sente a transformação de Deus sabe o que significa ser transformado pelo Espírito de Deus. Propósito, por sua vez, significa intenção, desígnio, projeto, objetivo, finalidade. Propósito significa motivo. Propósito também significa meta, razão, intuito, aquilo que buscamos alcançar. Aquilo que buscamos alcançar. Coisa linda diante de Deus. Pare um pouquinho aí onde você está, reflita comigo nessas perguntas. Qual o propósito de vida que você tem diante de Deus? Qual é o teu projeto de vida? O que você pretende? Aonde você pretende chegar? O que você pretende fazer? Qual o seu objetivo diante de Deus? E como cristãos, falamos a cristãos, eu penso que você tem o mesmo pensamento que o meu. Acho que o nosso maior ideal, o nosso maior propósito é ver o nosso Deus face a face, sim ou não? Por ocasião do arrebatamento, e por isso nós estamos juntos nesse propósito. É claro que ninguém corre uma maratona para não cruzar a linha de chegada, amém? É igualmente no casamento. Nós estamos juntos ali de mão dadas. E repito, falo para casais cristãos com objetivo, com uma meta. Filipenses 3, de 13 a 14, se você quiser abrir, fique à vontade, se não só ouça com atenção. Caso você esteja do lado de alguém que não tem uma Bíblia, divida aí com ele, para que todos cheguem a esse entendimento. A priori você vai ver que parece que não, você talvez perceba que não tem nada a ver com culto de casais, mas tem, irmão. Vamos cavar que tem. A palavra é multiforme, sim ou não? Amém. Eita Deus. A palavra de Deus fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo, eu não penso havê-lo alcançado. Ele faz referência à perfeição lá no versículo anterior. Mas como servo aqui, ele estava decidido a alcançar o propósito de Deus na vida dele. Mas uma coisa faço. Ação de fazer, de executar, de realizar. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eita Deus!
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ai, irmãos, como tem gente que gosta de ver de passado. Você conhece alguém assim? Porque fez isso, bate naquela tecla. Irmãos, deixe as coisas para trás. O passado a gente não muda. Estamos vivendo no presente. E aquilo que eu faço hoje no presente vai ter um grande peso amanhã no meu futuro. Você crê nisso? Eita Deus. Mas uma coisa faço. Eu tenho que querer, irmãos. Porque a minha carne vai sempre ficar remoendo alguma coisa, algum passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás que eu não tenho mais como mudar. Mas uma coisa diga eu. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o propósito, para o prêmio da soberana vocação, para o chamado de Deus em Cristo Jesus. Eita Deus! E aí eu entendo, lendo esse versículo, que o propósito nos protege. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: o propósito te protege. Vire-se para o seu cônjuge, para o seu amado, para outro irmão. O propósito te protege. Eita Deus! Andar debaixo do propósito de Deus é glorioso, irmãos. Nada que acontece é em vão. Você crê nisso? Tudo está no controle de Deus. E se você está caminhando no propósito, é porque Deus tem algo a fazer e a ministrar. Foca no propósito, casal. Não tem como dar errado. Quem é o propósito, irmão? Jesus. Foca no propósito. Não tem como dar errado. Igreja, foca no propósito. Não tem como dar errado. Deus é fiel. E assim procedeu Neemias, quando os seus inimigos que conspiraram contra ele, tentando até intimidá-lo. E não foi nenhuma, nem 2 vezes, nem 3 vezes. A palavra de Deus fala que foram 5 vezes. Mas a palavra de Neemias foi uma só. Estou fazendo uma grande obra. Eu não abro mão do meu propósito. Estou executando um grande projeto. Eu não abro mão do meu casamento. Deus é fiel, irmãos. É uma construção diária, casais, sim ou não? Sim, com certeza. E a pergunta nesse momento é: quem é o fundamento da tua casa? Quem é o fundamento do teu lar? Quem é o alicerce? Quem é a base? Porque não se constrói paredes em cima do nada, amém? Querido engenheiro. Não se pinta, não se decora a vida colorida se não houver paredes. Aí você vai conjecturando. Tem que ter ali a base, tem que ter ali o alicerce, tem que ter os tijolinhos ali de estímulo, o outro de carinho, o outro de compreensão, o outro de percepção. Vai montando aí essa casinha. E isso é casamento, irmão. Eu ajudo meu esposo me ajuda. É assim ou não? Para isso nós fomos chamados. A palavra de Deus, quando eu falo que nós somos ricos em conhecimentos para a glória de Deus, é porque é muito ministrado. Maridos, ame, protege, valorize. Esposas, ame, dignifique. Não é isso? A gente sabe o que tem que ser feito. Auxilie o seu marido. Mas será que nós temos feito? Aí fica a reflexão, obviamente, para cada um, porque Deus não acusa, Ele só ministra a sua palavra. Oh, glória a Deus! Torno a repetir, nós estamos falando para casais rochedo, que estão em Cristo Jesus, onde não há julgo desigual, não tem ninguém aqui, para a honra e glória do Senhor, candidatos ao divórcio. Isso aí é uma outra
pregação, não é, meu pastor? É uma outra ministração para a sua vida. Mas aqui todos estão em Cristo, diga amém. Eita Deus, Deus é fiel. E um dos propósitos do casamento no Senhor Jesus, segundo a palavra, é que ele deve ser vitalício. Coisa linda. Até que a morte nos separe, não é assim? Os votos no dia da celebração do casamento, os noivos lá apaixonados, até que a morte nos separe. Ou de repente numa renovação de alianças, você vai lá, tem os seus votos, e aí o pastor, o ministrante, até que a morte nos separe. Ou quem sabe, entre quatro paredes, você e seu cônjuge, quem sabe a renovação de aliança não é hoje, eita Deus. Olho no olho, ali no cantinho do ouvido, coisa linda, irmãos, isso é romantismo diante de Deus. Isso é honrar o seu cônjuge, isso é você ministrar amor sobre o seu cônjuge. E eu, em nome de Jesus, profetizo esse casamento com propósito, cada vez mais sobre a nossa vida como igreja. Aleluia. Mas não esqueça, irmão querido, e essa palavra também é para mim, que toda menção, toda palavra que eu libero, toda palavra que você diz, eita Jesus, cada promessa que você faz para o seu cônjuge, para o seu irmão, ela deve vir acompanhada de atitude. É uma lembrança maravilhosa. Toda menção, toda palavra, toda promessa deve completar-se com as atitudes. Aquilo que eu falo pode ser eficaz para persuadir, mas o nosso comportamento tem um impacto muito maior e convincente. Você crê nisso? O meu ministro, o nosso ministro Yuri, recentemente postou em sua rede social uma frase muito digna, que diz assim: o mundo é modificado pelo seu exemplo, não pela sua opinião. Ou seja, o mundo, aquilo onde eu tenho contato, a minha casa, meu trabalho, a minha escola, a minha igreja, é transformado, é impactado pelo que eu sou, pelo meu exemplo, pelo que vocês veem em mim e vice-versa. Não por aquilo que eu digo. Digamos que eu vá num evento e digo, não, eu sou cristã. Mas nesse evento eu faço atitudes que eu não sou cristã. Que legalidade eu teria de falar que eu sou cristã? E aí você pega vários exemplos para a sua vida. Eu sou separada por Deus num rol de amizade, mas de repente ali eu não estou fazendo nada ou muito pouco em relação ao que eu estou dizendo. Então, o que eu sou fala mais, grita em relação àquilo que eu digo, que eu declaro. E é isso que Deus nos orienta lá em Tiago 1, de versículo 22 e 25. Tiago 1, versículo 22 e 25 diz assim: tornai-vos, ou seja, Deus está nos orientando que sejamos, pois, praticantes da palavra. E aí eu entendo que humanamente nós não somos, por isso que Deus ordena, sejam. Em nome de Jesus, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera, eita Deus, aquele que observa atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, então, ele está atento, ele está considerando a lei, a palavra de Deus, e nela persevera, tem aí uma constância, amém? Eita Deus! E nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Eita! Quem só ouve a palavra, o que a Bíblia está dizendo que essa pessoa é? Negligente. Ouvir não basta, irmão. Ouvinte negligente, mas operoso praticante. Você pode dar glória a Deus? Eita Deus, é mistério. Esse que assim age, diz a palavra de Deus, você sendo operoso, praticante,
esse será bem-aventurado, será muitíssimo feliz e abençoado em tudo que for realizar. Irmãos, um casal com propósito é imbatível. Não porque tem força suficiente para resistir qualquer luta ou adversidade, mas porque está firmado em Cristo Jesus. Porque Cristo é o arrimo da sorte desse casal. É a torre alta, o socorro bem presente. Isso faz toda a diferença, irmãos. Segundo aos Coríntios 3, 4 a 6, segundo aos Coríntios 3, de 4 a 6, diz assim: e é por intermédio de Cristo, por intermédio de quem, irmãos? Por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode declarar isso? A nossa suficiência vem de Deus. O qual Deus nos habilitou, Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eita Jesus! Um casamento com propósito deve estar fundamentado em Cristo Jesus. E Jesus nos ensina em Mateus 7, de 24 a 27, mais uma das parábolas do nosso Rei Jesus. Nós vamos lendo e comentando. Se você quiser ficar à vontade para abrir Mateus 7, de 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quantos estão ouvindo nesse momento a palavra de Deus? Amém. Eita Deus, é privilégio, irmãos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Mas aí tem um acréscimo. E as pratica, eita glória. Diz a palavra: é ouvinte e praticante, será comparado com um homem, com uma mulher que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é? A rocha Jesus, é Cristo o Senhor. Segue o texto, versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, as intempéries da vida, eita Deus, e deram com ímpeto, com força súbita e intensa contra aquela casa. Será que casais focados em seu propósito estão suscetíveis a passar por lutas, por adversidades? Eita Deus, com certeza. Mas o Espírito Santo é aquele que exorta, que consola e que edifica. E em todos os momentos da nossa vida tem propósito. As lutas nos forjam, irmãos. As lutas nos unem ainda mais como casal. Quantos já tiveram essa oportunidade de testemunhar a fidelidade do Senhor numa luta? Sabe do que eu estou falando? Deus é fiel, irmãos. Vai ficar tudo bem. E aí, está caindo a chuva, está transbordando os rios, os ventos estão soprando impetuosamente. Estão dando aí na tua casa com força. Aí a palavra de Deus fala, vou ler ipsilidre, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por que será, irmãos? A palavra de Deus fala, porque fora edificada, fora alicerçada sobre a rocha. Bem simples o entendimento, irmãos, mas de uma profundeza sem igual. Casais prudentes que ouvem
as palavras de Deus e as praticam. E aí eu entendo e torno a repetir que ser ouvinte não basta. Não é o suficiente. Tem um acréscimo. Eu ouço e pratico. Eu ouço e pratico. Versículo 26, vamos seguindo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem, a uma mulher insensata, a um homem louco que edificou a sua casa sobre a areia. E aí nós chegamos no versículo 27, e é aqui que está o mistério, irmão. É aqui que faz a diferença. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Até aqui, aparentemente, está tudo igual ao homem prudente. Mas aí, diz a palavra de Deus, que esta veio a ruir e foi grande a sua ruína, porque ela não praticava, irmãos. Ela só ouvia. Se eu pego uma pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, fala que ela é prudente, e por mais que as lutas cheguem, ela não cairá, porque ela está focada no propósito. É como aquele exercício de teatro que a gente faz. Estou focada aqui nesse microfone. O meu foco é o microfone. Aí eu estou passando por chuva, por adversidade, e está batendo vento, e eu estou aqui no foco. Não tem como eu ruir. Aí o tolo, o imprudente, está ouvindo a palavra, mas que não pratica. Ali é o foco. Viu a chuva? Nossa, chuva hoje está forte. Tanto trovão. Tem aquele meme, já até confundiu a serva aqui. Perdeu o foco, irmão. A diferença está na prática, irmãos. Em praticar a palavra de Deus. É algo tão simples, mas tão profundo para as nossas vidas. E dois tipos de construtores o Senhor Jesus nos mostrou: os prudentes e os insensatos, os sábios e os tolos. E aí, quem nós somos? Casamento com propósito é sobre um casal bem ajustado, posicionado para a glória de Deus. Um casal, uma família decidido, empenhada, eita Deus, em fazer a vontade de Deus. Josué nos ensina exatamente isso, que o compromisso com Deus é uma escolha inegociável. O nosso compromisso com Deus deve ser uma escolha inegociável, ou seja, eu não dependo das circunstâncias ou de influências externas, mas somente de uma fé inabalável em Cristo Jesus. Em um momento difícil de Israel, a palavra narra que Josué se posicionou. Você conhece a história? No versículo Josué 24, no versículo 15, diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Deixa para amanhã não, irmão. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Será que essa palavra nos move com temor e tremor diante de Deus ainda hoje? Sim ou não? Que assim seja, em nome de Jesus. E no versículo acima, o Senhor Deus já havia tomado ali os lábios do seu servo Josué. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Diga comigo: integridade. Qualidade ou estado de quem é inteiro, é completo, é íntegro, sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. Coisa linda para nós vivermos a cada dia para a glória de Deus. Diga assim: fidelidade.
sinceridade, verdade, lealdade, qualidade de quem é fiel. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, joguem fora, abram mão dos deuses aos quais serviram os vossos pais e servi ao Senhor. Deuses, aquilo que ocupa o lugar de Deus, amém? Deitai, jogai fora, abandonem isso. E aí, de repente, você... mas eu não adoro nenhuma escultura, né, feita por mãos humanas. Mas o que tem ou se há algo no lugar de Deus? Um vício, a prostituição, a lascívia, a pornografia, adultério. Você coloque aí coisas que o Senhor abomina. O que tem, ou se é que tem algo que tenha tomado o lugar de Deus na tua vida? A palavra de Deus nos orienta: deitai fora. Abra mão de qualquer coisa, qualquer ídolo, qualquer Deus, um D minúsculo. E lembremos de Deuteronômio 30, de 19 a 20, que diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus. Eu te orientei, diz o Senhor. Eu te aconselhei. Eu te recomendei. Olha que profundo, irmãos. Olha, isso aqui é bênção, te apropria disso. Isso aqui é maldição, larga disso. Escolhe, pois, a vida. Quem é a vida, irmãos? Jesus Cristo em nós. Escolhe, pois, a vida, propósito. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, para que vivas tu e a tua casa. Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Disto depende. Disto depende. É dependência, irmãos. Disto depende a tua vida e a tua longevidade. 1. Ame o Senhor. 2. Obedeça ao Senhor. 3. Não se afaste do Senhor. Apegue-se a Ele. Já estamos concluindo, para a glória de Deus. O Ministério de Louvor já pode subir. Apeguemos-nos a Ele. Acheguemos-nos com confiança, diz a palavra de Deus, ao trono da graça. Josué vai nos ensinar que o compromisso que temos com Deus não deve impactar somente a mim. Não se trata de algo apenas individual. E é bem certo que cada um vai dar conta diante de Deus dos seus feitos, das suas atitudes, das suas ações. Mas Josué, em Cristo Jesus, nos ensina que este impacto não deve ser somente pessoal, mas deve impactar também a minha família, deve impactar também os meus. E a prova disso está descrita em Josué 24, no final do versículo 15, uma declaração emblemática, servo de Deus, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos homens e mulheres neste recinto, você que nos assiste pela internet, no dia de hoje, está disponível e totalmente entregue e pronto para declarar isso ao Senhor. E não se esqueça que as nossas palavras, elas devem mostrar-se também nas nossas atitudes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um compromisso diante de Deus, irmãos. De fé, de obediência, cuidando, vigiando. Não somente
olhando e observando nós mesmos, mas os nossos, a nossa família, a nossa casa. Um casamento com propósito é um homem e uma mulher que sabe sim das suas responsabilidades. E ambos trabalham, executam um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. Um casal que se une no propósito, no objetivo, na visão. É um casamento firmado na rocha. E o desejo de Deus é que todos nós alcancemos isso para a glória do nome do Rei Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor